Eu sou o professor Braguinha e esse é o canal para pessoas como você, que quer aprender facilmente matemática, física e química, e assim passar nas provas e concurso, levando você ao sucesso que merece. Para isso, se inscreva, ative as notificações para ser avisado das novas aulas. Compartilhe e ajude seus amigos e parentes. Agora você vai aprender facilmente racionalização de denominadores. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o final, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Racionalização de denominadores. Racionalização é a operação matemática que transforma uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Para isso, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um fator racionalizante. Dicas do professor Braguinha. 8 vezes 1 igual a 8. Lógico. 5 sétimos vezes 1, 5 sétimos. O que é que nós lembramos? Que qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ok. 3 dividido por 3 igual a 1. Muito bem. 29 dividido por 29 também igual a 1. Outra propriedade. O número dividido por ele mesmo é igual a 1. Perfeito. Agora, vamos unir as duas propriedades aqui embaixo. Se eu fizer 8 vezes 3 sobre 3. Ora, se 3 sobre 3 é igual a 1, portanto, 8 vezes 3 sobre 3 é igual a 8. A mesma coisa podemos fazer aqui. 5 sétimos vezes 29 sobre 29 é igual a 5 sétimos. Que nós aprendemos então que o produto de uma fração por outra cujo numerador e denominador são iguais vai dar ela própria. Então não esqueça, toda vez que você multiplicar uma fração por outra onde o numerador e o denominador são iguais, vai resultar na própria fração. Racionalização, primeiro caso. Observe esta fração. Nosso problema está nessa raiz aqui no denominador, que nós temos que eliminar. Para eliminarmos essa raiz, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir aqui o índice menos o expoente, n menos m, e vamos repetir para multiplicar o numerador e o denominador com ela. Portanto, aqui nós temos o fator racionalizante, certo? Como sabemos que são iguais, portanto isso aqui significa 1, que não vai alterar o valor inicial da fração. Primeiro exemplo, 3 sobre raiz de 7. Aqui está de vermelho o nosso problema. Temos que tirar a raiz de 7 do denominador. O que nós vamos fazer? Como o índice aqui é 2 e o expoente aqui é 1, 2 menos 1, 1. Ou seja, vamos multiplicar por raiz de 7 no numerador e no denominador. Vai ficar 3 raiz de 7 sobre raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. Como aqui são iguais, raiz quadrada de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, podemos simplificar o 2 com o 2 do índice. Então, o 7 vai sair da raiz. Conseguimos nosso objetivo. Outro exemplo. Raiz quadrada de 2 sobre 3 raiz de 5. Nosso único problema é a raiz de 5. A raiz de 2 e o 3 não é problema. Então, novamente, vamos multiplicar em cima e embaixo aqui, né, o numerador e o denominador por raiz de 5.
E vai ficar raiz quadrada de 10 sobre 3 raiz de 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Podemos simplificar aqui. O 5, então, vai sair da raiz. Vai ficar raiz de 10 sobre 3 vezes 5. 3 vezes 5 igual a 15. Portanto, raiz de 10 sobre 15. E conseguimos, então, racionalizar. Agora, cuidado aqui. 1 sobre raiz cúbica de 5. Se você pensa que vai colocar raiz cúbica de 5 aqui, você vai ter raiz cúbica de 5 vezes 5, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Você não vai poder cortar o 2 do quadrado com o 3 do índice. Portanto, aqui nós temos que fazer 3 menos 1 do expoente 2. Vamos então colocar raiz cúbica de 5 ao quadrado. Observe por quê. Quando nós multiplicarmos, teremos 1 e 2 aqui. Nós vamos somar os expoentes. Então vai ficar 5 ao cubo. 5 elevado a 3. Portanto, vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. Esse 3 com esse 3 pode ser simplificado. Então, o 5 sairá da raiz. Ficará raiz cúbica de 25 sobre 5. Conseguimos o objetivo. E esse caso agora? 4 sobre a raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Bem, você não pode resolver enquanto estiver dessa maneira aqui, os dois radicais juntos. Aí usaremos o que aprendemos na aula passada, radiciação. Uma das propriedades foi que, neste caso, nós podemos multiplicar os índices. Podemos fazer, então, 3 vezes 2, 6. Então, poderá ficar assim, 4 sobre raiz sexta de 2. Agora, nós vamos começar a racionalização. Fazendo o quê? 6 menos 1, 5. Portanto, raiz sexta de 2 elevado à quinta. E, neste caso, 2 elevado à quinta em cima é 32. Certo? 4 raiz de 2 à quinta. E embaixo teremos 1, 5, 6. Podemos simplificar aqui. Vai ficar 2. E em cima ficou 32, que não pôde sair. Neste caso, ainda temos uma alternativa. 4 dividido por 2, 2. Portanto, 2 raiz sexta de 32. Dicas do professor Braguinha. A mais B. O conjugado de A mais B é A menos B. Então, lembre-se, o conjugado ele tem um sinal aqui do meio invertido. Modifica. Se é positivo, vai ficar negativo. Então, a pergunta: qual é o conjugado de A menos B? Claro que você já sabe. É A mais B. Perfeito. Então, conjugado, nós trocamos os sinais opostos. Agora, e o que acontece quando multiplicamos, então, o AB pelo seu conjugado? Vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. A mesma coisa, se você multiplica A menos B pelo seu conjugado, terá também como resultado A ao quadrado menos B ao quadrado. Não esqueça, ele vezes o seu conjugado vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo número. Racionalização, segundo caso. Fração com soma ou subtração no denominador envolvendo raiz quadrada. Então, observe, no denominador nós temos uma soma ou uma subtração envolvendo raiz quadrada. O que vamos fazer? Vamos usar o conjugado.
Tá? Então, se aqui é raiz de A mais B, nós vamos multiplicar por raiz de A menos raiz de B. E se for o denominador raiz de A menos raiz de B, usaremos para racionalizar raiz de A mais raiz de B, que é o seu conjugado. Então, não esqueça, o fator racionalizante será o conjugado do denominador, ok? O conjugado do denominador. Exemplo, 6 sobre 3 menos raiz de 5. Observe que o meu problema é esta raiz. Só que agora não é multiplicando, aqui é uma diferença, é menos. O que teremos que fazer então? Multiplicar pelo conjugado. E o conjugado será 3 mais raiz de 5. Portanto, 6 vezes o numerador. E aqui embaixo vai ficar o quê? Vai ficar muito simples. Aprendendo que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso. Ou seja, 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Ora, aqui embaixo nós teremos 9 e aqui vai simplificar. Então, o 5 sai. Vai ficar 9 menos 5, ok? Vai dar 4. Podemos agora simplificar o 6 e o 4 dividindo por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. E para terminar, podemos ainda multiplicar aqui os dois. Ficará 9 mais 3 raiz de 5 sobre 2. Outro exemplo, raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2. Novamente, não é uma multiplicação aqui embaixo. Veja, é uma soma, tá certo? Então, soma aqui de dois termos. O conjugado vai ser a diferença dos dois termos. Portanto, 3 menos raiz de 2. Não esqueça, quando é menos, é mais. Quando é mais, vira menos. Ora, aqui em cima, nós vamos multiplicar aqui, e aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, sempre. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos raiz de 2 ao quadrado. Certo? Aqui eu já aproveitei e já multipliquei para ganhar um pouquinho de tempo. 3 vezes a raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. Raiz de 2 simplifica, fica 2. E em cima, a raiz de 4 é 2. Embaixo eu posso subtrair. 9 menos 2, 7. Terminou, não podemos fazer mais nada de simplificação. Mais um exemplo. Observe, neste caso, o fator racionalizante será o conjugado. 3 menos 2 raiz de 2. Certo? Agora, igual. Observe que aqui você vai ter que multiplicar o 3 vezes o 3, o 3 vezes o menos 2 raiz de 2, depois o menos 2 raiz de 2 vezes 3 e o menos 2 raiz de 2 vezes menos 2 raiz de 2. Portanto, vai ficar isso aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, menos 6 raiz de 2. Menos 2 vezes 3, menos 6 raiz de 2. Menos 2 vezes menos 2, aí menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. E raiz quadrada de 4. Embaixo é só fazer o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui em cima nós podemos continuar aqui. Podemos tirar aqui a raiz de 4, que é 2. Ok? E vai ficar 2 vezes 4, ficará 8. Aqui 9. O 2 aqui vai simplificar aqui. Só que cuidado, pessoal. 2 ao quadrado, 4.
Com o 2 que vai sair da raiz, 4 vezes 2 aqui vai dar 8. Veja bem, você tem o 2 de fora ao quadrado, 4. E aqui vai simplificar, 2. 4 vezes 2, 8. Ok? Em cima você terá o 9 daqui. Aqui também, ó, raiz de 4, 2. Vezes 4, 8. 9 e 8 aqui, 17. Esses dois aqui você pode somar também. Menos 6 e menos 6, menos 12 raiz de 2. Tá certo? Repete a raiz. Se você tiver dúvida, vá assistir nossa aula anterior. Portanto, 17 menos 2 raiz de 2, 9 menos 8, 1. Não vai precisar escrever 1 no denominador. Dicas do professor Braguinha. A mais B multiplicado por quadrado, né, A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado vai ser igual a ao cubo mais B ao cubo. Presta atenção, muito importante isso. Se você tem uma soma de dois termos e você quer que se transforme em o número ao cubo, que é para poder, vamos dizer, simplificar uma raiz cúbica, você tem que multiplicar por o A ao quadrado, menos, porque aqui é mais, ó, menos, vai trocar aqui como uma espécie de conjugado, né? Parece com conjugado. O produto deles e o B ao quadrado. Então, para facilitar a sua memória, não decore assim, decore dessa maneira. É o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Assim, ó. Primeiro ao quadrado, que é o amarelinho aqui, o A aqui, menos o primeiro de novo, que é o A, vezes o segundo, que é o B, mais o quadrado do segundo. Ok? E se fosse A menos B, o que aconteceria? Seria multiplicado por A ao quadrado mais, observe, quando aqui é menos, vai virar mais, AB mais B ao quadrado. Portanto, você vai memorizar o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso vai virar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Olha como é interessante. Racionalização, terceiro caso. Observe o que nós vimos agora. Veja, se nenhuma raiz não interessa o numerador, ok? Não nos interessa. Se você tem embaixo raiz cúbica de uma soma, o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai colocar o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse é o fator racionalizante. E se embaixo for uma diferença com raiz cúbica, né? O que nós vamos fazer? Então vamos colocar o primeiro ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui nós temos fração com soma ou subtração de raízes cúbicas, envolvendo raízes cúbicas, ok? Então não esqueça, quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos a um exemplo prático. 7 sobre raiz cúbica de 2 menos 1. Veja, aqui é o nosso primeiro valor, aqui o segundo valor. Como aqui é menos, teremos que usar mais. Então será, de acordo com o que nós vemos, quadrado do primeiro, então, quadrado desse aqui, mais esse vezes esse, ó, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Veja como fica mais simples para você memorizar. Então, lembre-se, quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembre-se que esse sinal do final nunca muda.
Então, podemos agora continuar. Aqui nós teremos 4. Aqui também nós podemos pensar mais fácil. Já que eu sei que quando eu multiplico, vai virar o que, pessoal? O cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Então você não vai fazer essa conta aqui. Já sabe que o resultado será o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Assim, 7 vezes aqui em cima, 2 ao quadrado 4 e 1 vezes raiz cúbica de 2 dá raiz cúbica de 2 e 1 ao quadrado 1. Embaixo é o quadrado, o cubo do primeiro. Então o cubo desse aqui vai simplificar, vai ficar só 2. E o cubo de 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Portanto, 2 menos 1, 1. Terminamos a nossa conta. Mais do que isso não podemos fazer. Agora, um caso aqui muito interessante que podemos fazer é esse aqui. Veja que coisa estranha. Vai dizer, professor, esse está um monstro, não tem condição de ser feito. Mas toda vez que o denominador for um trinômio, ou seja, tiver 3 partes, e você observar que o do meio é o produto da raiz desse com a raiz desse, tem saída, certo? Então, se você observar, a raiz desse aqui vai ser raiz cúbica de 2. E a raiz de 9 é 3. Então, aqui é a multiplicação dos dois. Portanto, vamos usar a lógica. Ó, coisa simples. Vamos simplesmente fazer o seguinte. Observe, aqui nós consertamos. No lugar de 4, botamos 2 ao quadrado. Observe, observe. Então, aqui nós temos o quadrado do primeiro. Então, o primeiro tem um quadrado. Aqui temos o quadrado do outro também. Ó, ele tem raiz quadrada. Portanto, olhando agora, ficou fácil de entender que esse do meio é o produto, ou seja, é a multiplicação da raiz desse, ou seja, tá vendo? E aqui é a raiz desse. Portanto, aqui nós temos o quadrado do primeiro número menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo número, mais o quadrado do segundo número. O que é que isso lembra a vocês? Novamente, a nossa ideia de racionalização. Observe, aqui nós temos o quadrado do primeiro número menos o primeiro vezes o segundo número mais o quadrado do segundo. Então, todas as vezes que no meio conseguimos transformar em um trinômio para que seja o produto, né, da raiz dos outros dois, nós descobrimos isso e agora ficou fácil. Se nós já temos esse, temos que multiplicar por esse aqui. Como aqui é menos, vamos colocar mais. Portanto, o fator racionalizante é o inverso do anterior. Será raiz, né, o primeiro mais o segundo. Ok? Como aqui é menos, será mais. Raiz cúbica de 1. E só foi colocar aqui os dois. Perfeito? O primeiro e o segundo somados. Que é o inverso do sinal daqui. Primeiro e segundo, só isso. E agora podemos continuar. 5 vezes isso aqui. Embaixo nós já sabemos que é o cubo do primeiro número mais o cubo do segundo número. Tá vendo? Mais o cubo do segundo número. Então, neste caso, se nós sabemos isso, o cubo do primeiro, o cubo disso aqui, vai ser 2, porque vai tirar a raiz cúbica. E o cubo de 3 é 3 vezes 3 vezes 3, 27. E 2 mais 27, 29. Coisa mais chique. Agora, dicas do professor Braguinha, uma super dica. Desafio. Observe que temos 2 termos no numerador e no denominador, ok? Mas se você observar, aqui em cima, nós temos uma diferença de 2 quadrados, porque raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2. Atenção! Se eles tiverem, os dois tiverem raiz quadrada e for uma diferença, nós simplesmente vamos fazer o quê?
vamos utilizar essa lógica que nós já aprendemos hoje. Que, lembra? A mais B vezes A menos B vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, se isso aqui é um número ao quadrado, é meu A ao quadrado, e esse aqui é meu B ao quadrado, eu posso simplesmente escrever A mais B, A menos B. Ou seja, raiz cúbica de 3 mais 2, raiz cúbica de 3 menos 2. Se você pensar, observe. Aqui ó, seria a soma deles, aqui seria a diferença, e o resultado, aqui está invertido, seria o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Perfeito. Agora, observe que o que nós temos no denominador é igualzinho a esse fator aqui. Podemos simplificar. E esse monstro, que parecia ser tão difícil, está resolvido. Então, uma super dica. Toda vez que você encontrar dois termos no numerador e no denominador, e o numerador tiver raiz os dois, aí for a diferença, tem que ser uma diferença, pessoal, não pode ser mais. Você simplesmente coloca raiz de um mais a raiz do outro, raiz de um menos a raiz do outro, e você com certeza vai poder simplificar alguma coisa.